Olá, boa noite. Hoje nós receberemos aqui no De Frente com a Vivi o Leandro, né, osteopata da clínica Tredse Osteopatia e Fisioterapia. E agora, hoje nós vamos falar sobre como a osteopatia pode ajudar os corredores ou nos atletas em geral, né? A osteopatia ela atende em vários tipos e níveis de condicionamento de pessoas com lesão. Então, hoje nós vamos falar diretamente para pessoas corredoras. Clarinha, boa noite. Tudo bem com você aí? Tá me vendo direitinho? Tá me ouvindo? Solon, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo direitinho? Boa noite. Oi, Luzia, que bom você novamente aqui comigo. Cadu, boa noite. Então tá bom. Então, se vocês estão vendo tudo direitinho, isso que importa. Oi, Cadu. Oi, Cristiane. Oi, Leandro, boa noite. Henrique, boa noite, tudo bom? Olá, Leandro, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo tranquilo e você? Saudade Eu da tô academia? ótimo. Melhor agora, né? Vamos conversar um pouco? Vamos trocar um pouco aí um conhecimento seu, que você tem uma bagagem boa nessa área aí. E a gente está aqui cheio de perguntas para poder fazer para você. Então vamos lá, vamos papear. Isso é bom. Leandro, deixa eu só ver quantas horas agora. Tá joia? 8 horas em ponto. Então, a gente já pode começar. Primeiramente, eu quero agradecer a você, que além de ser o meu osteopata, é meu amigo, meu aluno, e eu quero agradecer de coração por você ter aceito esse meu convite para vir trocar esse bate-papo aí comigo em relação à osteopatia. A gente vai falar um pouco, abrangendo tudo, e depois a gente vai direcionar mais para o esporte, né? Com a Isso. atuação em corredores. Então, muito obrigada, viu, por você ter deixado um tempinho aí para esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Nunca fiz isso, primeira vez. Então vamos ver como é que eu vou me sair como ator. Bonito eu sei que eu sou, né? Mas vamos lá. Mas aí a gente vai falar um pouquinho da OSH como um todo, e aí depois a gente foca na questão do esporte e dos corredores. É isso aí. Leandro, eu já te conheço bem, já sei o profissional capacitado que você é, mas eu queria pedir para você se apresentar, para você falar um pouco da sua história, para você falar da sua clínica, aonde ela fica localizada. Tá, beleza. Então, meu nome é Leandro Tredse, eu tenho uma clínica aqui no bairro da Boa Vista, na rua Miguel Braga. Já vão fazer 10 anos que eu abri a clínica junto com a minha esposa, né? E aí eu abri ela em 2010, e em 2013 eu comecei a estudar osteopatia em São José dos Campos, e desde então venho estudando a osteopatia, né? Tenho outras formações, como fisioterapia em ortopedia e traumatologia, em ergonomia e saúde do trabalhador, e algumas outras formações de bandagens elásticas, uma parte de sistemas biológicos que mexe um pouco com a questão emocional, que pode se desenvolver algumas doenças. E estou aqui na clínica já há 10 anos, eu desenvolvendo a osteopatia e minha esposa desenvolvendo a parte de pilates.
Muito bom. E, Leandro, e a gente está falando de osteopatia, mas o que que é a osteopatia? Tá, a osteopatia é uma terapia que usa de um método avaliativo e parte do seguinte princípio: o corpo consegue produzir seu próprio medicamento, a sua própria cura, desde que a gente encontre quais são os bloqueios que ele tem. Então, esses bloqueios podem ser na estrutura, articulações, músculos, ligamentos. Esses bloqueios podem vir oriundos de problemas em vísceras, estômago, intestino, problemas na questão postural, problemas de crânio, tá? Disfunções cranianas podem alterar todo o sistema. Então, a osteopatia engloba tudo. Então, a gente não tem uma visão da doença, a gente tem uma visão do doente. Então, independente do que a pessoa venha a sentir, a avaliação parte de ver ela como um todo, não só o que ela está falando que ela tem. Ah, eu tenho uma dor no tornozelo, mas essa dor do tornozelo pode vir de um problema dentário, por exemplo. Então, a gente localiza, retira esse bloqueio e, se necessário for, a gente entra com outros profissionais, nutricionista, psicólogo, médico, educador físico e por aí vai. E assim, qual que seria a diferença, então? Você falou aí de vários aspectos, mas qual que seria a diferença entre a fisioterapia, entre a osteopatia e a quiropraxia? Então vamos lá. A fisioterapia, ela se atenta à doença. Então, se um paciente chega na fisioterapia com dor no joelho, geralmente o fisioterapeuta vai se atentar só ao joelho, tá? Vai querer tratar só onde está doendo. Já a quiropraxia, não. A quiro, ela olha mais para a coluna vertebral e a medula. A osteopatia, não. A osteopatia abre o leque um pouquinho mais. Como eu já tinha falado, a osteopatia, ela se baseia tanto na estrutura, ou seja, coluna, membros, estrutura, como também a gente consegue fazer uma avaliação diferenciada de vísceras, seu funcionamento, de crânio, de postura. E atualmente ela está abrindo um pouquinho mais o leque para uma coisa que a gente chama de sistema biológico. O que é o sistema biológico? Como o ambiente influencia o ser humano e isso pode causar alguma disfunção no corpo dele. Então, tem pacientes, por exemplo, que no exame não tem nada e isso pode ser correlacionado a um fator ambiental por tudo que ele está passando, estresse e alguma coisa. A gente consegue identificar e, com uma equipe multidisciplinar, tratar ele como um todo. Muito interessante. Assim, e como que é o tratamento? Quando eu falo assim, o tratamento, você sente dor ou não? Ele é uma coisa... Porque muitas pessoas, eu falo isso, às vezes eu vejo, percebo que algum aluno meu precisa de um osteopata, né? Eu já comentei isso com você. Eu acho que todo mundo, antes de praticar qualquer esporte, deveria primeiro passar no osteopata, realinhar tudo para depois começar a praticar para evitar essas lesões, né? Então, Vivi, como é que o tratamento se baseia, tá? Ao tratar o corpo, você pode vir sentir dor. No modo da osteopatia se vê, a dor não é um problema, a dor só é uma consequência de alguma coisa. Do mesmo modo, por exemplo, que se você é uma pessoa sedentária e começa a ir na academia, quando você começa a ter ganho muscular, você vai ter dor. Essa dor não é ruim, é dor de ganho muscular. Então, tem muitos pacientes que passam com a gente e o que acontece? Ao tratar, automaticamente ela pode sentir alguma dor ou algum desconforto num período mínimo de 2 a 3 dias. Que aí eu falo para a pessoa que ela vai ter uma ressaca. Porque que acontece? O corpo está trabalhando de uma forma errada, eu vou realinhar isso, vou dar movimento para quem está parado e o corpo vai entender isso como uma agressão. Então ele pode desenvolver dor, não que a dor seja uma coisa ruim,
mas é a resposta do corpo diante daquilo que está sendo tratado. E assim, e o tratamento osteopático, ele influencia no funcionamento fisiológico do corpo também, né? É o que você está falando aí, dele se encontrar, vamos dizer assim. Porque tem estruturas que a gente trabalha, por exemplo, quando a gente trabalha região visceral, principalmente tubo digestivo, então técnicas manuais no tubo digestivo, elas não chegam ao cérebro, ou seja, a gente chama isso de circuito curto. Então, ou seja, qualquer tratamento que a gente faça no tubo digestivo, ele bate na medula e volta, ele não vai ser acessado no cérebro. Então, a resposta fisiológica ela é muito rápida. Então, por exemplo, eu pego pacientes que são paraplégicos, por exemplo, que têm disfunções intestinais, eu consigo ajustar essa disfunção intestinal porque ela bate na medula e volta, ela não tem acesso ao sistema nervoso central. Então, fisiologicamente, a gente consegue alterar muita coisa somente tocando e tratando a região que precisa ser tratada. Isso pode ser à distância. Então, eu posso tratar, por exemplo, um estômago e a pessoa vem relatando para mim uma dor de joelho. Ou seja, eu vou ter que tratei o estômago dela, o problema era o estômago, mas o joelho vai parar de doer porque o joelho está sendo só um compensatório devido à ligação de nervos, que o corpo é um todo. Então, a gente consegue atacar fisiologicamente o corpo e ele dá uma resposta muito rápida. Se não for em dias, acaba sendo na mesma hora da gente tratar e a pessoa fala assim, sumiu, desapareceu minha dor. Você está falando aí do tratamento, às vezes até na hora mesmo. Eu tenho um caso que eu estava passando por um problema, eu fui na sessão minha com você lá, daí você só olhou para mim fazendo a manobra e falou assim, o que você está engolindo aí? O que você falou isso, mas eu chorei tanto, mas eu chorei. Desse dia. Você lembra? Gente, aquele dia para mim foi um dia assim que eu falei, realmente todo mundo deveria conhecer. Eu acho que, lógico, como toda a área, tem os profissionais e profissionais, né? É um caso delicado. Eu lembro que eu cheguei lá super com dor, você fazendo a manobra, você falou, o que você está segurando aí? O que você está engolindo? Eu não sei por que você perguntou isso, né? Que você deve ter as suas formas aí. No que eu chorei tanto, que depois parece que o que estava preso, que estava me travando, que estava me fazendo sentir dor, passou. Né? Então, foi muito interessante também. Então, Vivi, é porque a gente tem técnicas e a gente consegue conversar com o corpo. Então, o osteopata, quando ele está tratando, na verdade, ele está conversando com o corpo. A gente bate um papo com o corpo do paciente, tá? Manualmente, a gente vai conversando isso. Muita gente acha que até bruxaria, brinca, chama a gente de bruxo e tal. Mas não é. É o modo de tratar e o modo de avaliar que é muito dinâmico e muito rápido. E aí, hoje em dia, com essa gama de estresse, ainda mais agora nessa quarentena, apareceu alguns pacientes para mim com a mesma questão. Então, vem angustiado, preocupado, e aí não é uma coisa física. Então, ao tocar o paciente, ele permitir que a gente entre em contato com ele, a gente pega essa relação e consegue descobrir o que ele tem e trazer isso de uma melhor forma possível, tá? E aí tem pacientes que a gente, lógico, aconteceu com você, é muito comum acontecer, mas tem pacientes depressivos, por exemplo, que a gente tem que encaminhar logo com um psiquiatra ou psicólogo, porque a gente precisa de um suporte, às vezes, medicamentoso para isso. Mas é o modo de avaliação e de tratamento. Então, tem muitas vezes que a gente está interagindo com o paciente, a gente está quieto, mas, na verdade, a gente está conversando com o corpo do paciente. Eu mesmo, no começo, eu estranhava, né? Falava, gente, ele não olha para mim, ele fica, tipo... Eu pensei, até eu brinquei com você, que seja bruxaria, que seja oração, que seja que você faça. Só sei que funciona. Ô, Leandro, agora vamos direcionar um pouquinho para o esporte. Vamos lá. Qual que é a lesão que mais acomete os corredores
e que o pessoal vem te procurar? Tá, então vamos. A gente acaba correndo ali no BPS, por exemplo, que é muito comum, sobe calçada, tem bloquete solto e tal. Então, o que aparece muito na clínica, torção de tornozelo, tá? Dores no joelho, dores no quadril e dores na região da coluna lombar, tá? São os que mais aparecem na clínica pra gente quando o pessoal já vem direcionado principalmente da corrida. Então, eles vêm reclamando muito de joelho, tornozelo, quadril e coluna lombar. São os que mais aparecem pra gente. E assim, e hoje em dia também o corredor, né? A gente está falando dos corredores, mas como eu falei antes de você entrar, que a osteopatia ela trabalha com inúmeros esportes ou problemas, né? Doenças ou desequilíbrio muscular. Então, assim, a gente está focando na corrida, né? Para Sim, direcionar, já que é um leque tão grande. porque hoje em dia, assim, são esportes que dependem só de você. Então, quanto mais. Saiu até uma pesquisa esses dias para trás falando sobre isso. Quanto mais velho a gente fica, a gente tende a procurar esportes que a gente dependa só da gente ou no máximo um. Então, ciclismo, corrida, tênis, aumentou bastante o número de profissionais, de pessoas que atuam no tênis. Então, hoje em dia na clínica aparece muito isso. Jogadores de tênis, corredores, ciclistas, mas eu tenho uma carga maior no circuito de rodeio mexendo com montaria em touros. Então, lá é um pouquinho diferente a brincadeira, né? Lá é um pouquinho mais ciclista e corredor e tenista tem quase sempre as mesmas lesões que a gente vê aqui na clínica. E assim, e em caso de atletas que estão machucados, né? Como que é o tratamento deles? Eles chegam na clínica, qual que é o procedimento? O que você faz? Tá, a gente começa por uma avaliação, tá? Bem criteriosa. A primeira coisa que a gente precisa descobrir, Vivi, é se ele é o paciente tipo 1 ou se ele é um paciente tipo 2. A gente divide o paciente em dois tipos, tá? O paciente tipo 1 é o paciente traumático. Então eu vou lá no rodeio trabalhar como um tarinho touro, eu só tenho paciente tipo 1, que é só pancadaria. Ou é o paciente tipo 2. O paciente tipo 2 é o paciente compensatório, ou seja, provavelmente aonde está doendo não é o grande problema dele. Ele tem um outro tipo de lesão e aonde está doendo é uma sobrecarga. Primeiro é diferenciar isso. Então, por exemplo, chegou um corredor na clínica. Ô, Leandro, eu torci o tornozelo. O problema é o tornozelo. Leandro, meu joelho está doendo. Você torceu o tornozelo? Não, meu joelho está doendo. Então, pode ter certeza que o joelho não é o problema. Ele deve ter algum bloqueio articular, alguma disfunção acima ou abaixo, e o joelho está tendo que trabalhar muito para se adaptar. E aí ele começa a doer. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é distinguir se ele é o tipo 1 ou se é o tipo 2. Sabendo disso, a gente evolui para a avaliação, vê quem é que está bloqueado, quem é que precisa ser tratado, e aí se trata. Aí a gente faz uma cadeinha que é a seguinte: você tem uma articulação, essa articulação é protegida por músculo, e esse músculo é comandado por um nervo. Então, geralmente, a gente começa o tratamento como? Trata o nervo que manda a informação, relaxa o músculo para depois trabalhar a articulação. Então, a gente faz uma sequência inversa, tá? Partindo, se por exemplo for um estômago que está interferindo no joelho, eu vou na inervação do estômago, depois eu trabalho a mobilidade estomacal, trabalho a musculatura da região, até eu conseguir chegar no joelho. Aí sim eu vou tratar o joelho, porque provavelmente vai ficar ali 10 ou 15% a ser feito diretamente no joelho. Então o importante é avaliar para saber o que é que está acontecendo,
para ser um tratamento rápido e preciso para a pessoa poder voltar. E depois que ela já se machucou, né? Que ela foi, procurou por vocês, vocês iniciaram o tratamento. De quanto em quanto tempo ela tem que voltar numa sessão? Ou, Vivi, não tem data. Esperar ela sentir de novo qualquer desconforto e voltar. Como que funciona? A gente deixa isso muito aberto para o paciente, tá? Então, geralmente, o que eu deixo para o paciente é assim, quando ele começa o tratamento, ele faz 2 a 3 sessões, dependendo da gravidade, o intervalo é de 1 semana a 15 dias para cada sessão. Depois dele tratado, e ele voltou às suas atividades normais, eu aconselho uma manutenção a cada 30 dias, tá? Principalmente quem pratica o esporte, o corredor. Então, aí o que o pessoal geralmente faz? O pessoal treina, a sequência de treinos que ele tem, aí geralmente quando eles vão para uma prova, aí eles falam assim, Leandro, dia sábado, domingo que vem eu vou correr uma prova. Aí eles vêm na segunda-feira, para mim, antes da prova, para eu poder tratar, soltar tudo que eu tenho que soltar, tirar os bloqueios, tratar músculo, porque ele vai ter aquele período de ressaca, né, de 2, 3 dias, e aí ele vai para a prova dele tranquilinho, tá? Então, geralmente o pessoal faz de 30 em 30 dias, uma vez por mês o pessoal passa comigo. Tem alguns que são mais metódicos e passam de 15 em 15 dias para se manter bem e não ter nenhum tipo de lesão. Com certeza, e assim, você tendo o corpo já todo alinhado, né, a sobrecarga diminui, o desgaste da gente, né? Então, assim, até o esforço, o condicionamento mesmo. Se você está sentado errado, o gasto seu calórico é uma coisa, né? Se você está com a postura retinha, então tudo isso vai influenciar até no rendimento do atleta, né? Isso é muito bacana para a gente fazer, por exemplo, o seguinte, quando a pessoa não tem lesão, a gente conseguir fazer uma avaliação criteriosa dele, que sem lesão fica até mais fácil, né? A gente faz uma avaliação da osteopatia, acha os bloqueios, faz testes musculares, e aí a gente consegue orientar esse paciente no sentido de, você precisa reforçar o músculo tal, você precisa reforçar o músculo tal, você precisa trabalhar isso, você precisa trabalhar isso, você tem déficit disso, fica mais fácil. O paciente que vem com lesão, até brinco com eles que tem pacientes que a gente tem que desmontar ele, ou seja, fazer ele parar tudo, retirar tudo, tratar ele e vir reeducando o corpo dele como um todo. Se o paciente chegar sem lesão, fica muito mais fácil da gente desenvolver isso junto com um profissional de educação física na academia, junto com o nutricionista, junto com o profissional que ele faça pilates, por exemplo, que tem muito paciente que a gente precisa indicar para o pilates para a gente tratar a musculatura de resistência, a musculatura que mantém a postura, para depois a gente mandar para a academia para fazer um trabalho de força. Né? Então tem esses aspectos que a gente precisa trabalhar de uma forma bem intensa, tá? Aí tem muitos atletas, né, o pessoal que pratica esporte, que acha que isso não é necessário. Ele não precisa, que ele acha que ele só tem que fazer volume de corrida. Não, uma base bem feita, um acompanhamento bem feito dos profissionais, e o ideal é que profissionais conversem entre si, né? Como a gente faz na academia, tem dia até que a gente está malhando lá, o pessoal pergunta e a gente orienta, então isso é bacana. Então o educador físico, conversar com o osteopata, conversar com a nutricionista, para fazer de tudo melhor para esse paciente conseguir desenvolver o que ele quer. Com certeza. Isso eu acho muito legal você ter falado, porque ninguém é melhor do que ninguém. E cada um estuda um pouquinho daquela área, né? Então, assim, uma coisa que a gente já conversou, eu não tenho vergonha. Quantas vezes eu mando, Leandro, como que eu faço isso? Leandro, como que eu faço aquilo? Né? Porque se você liberou o seu paciente para a gente se juntar para que o melhor para ele seja feito. Né? E não assim,
o que resolveu foi o exercício, o que resolveu foi a osteopatia. É parar com isso, né? O que resolveu foi o aluno, o paciente ficar bom, né? Então, assim, eu tenho essa liberdade com você, você também, Vivi, ó, fulano, estou indicando aí para você, trabalha glúteo médio, glúteo mínimo, trabalha, dá mais mobilidade para essa região, e eu acho muito fantástico, eu acho que todos os profissionais, inclusive tem estudante de educação física aqui, é exatamente isso. Parar com essa bobeira de que eu sei mais do que ele, ou que o exercício é muito mais importante do que osteopatia, ou fisioterapia, ou nutrição, o que seja. Tem muita gente que acha que a osteopatia substitui a fisioterapia, tá? Tem muita gente que tem essa visão também. Não é verdade, tá? Tem muitos pacientes que fazem tratamento de osteopatia comigo e eu mando para o fisioterapeuta para continuar o tratamento de fisioterapia, tá? Então, a osteopatia ela não substitui a fisioterapia. Ela só olha de um outro ponto de vista. Então, ela trata outras coisas que a fisioterapia não trataria, tá? Essa semana mesmo ocorreu isso. Uma paciente que eu tratei com dores lombares, tá? Por que ela teve dor lombar? Ela retirou a vesícula em junho do ano passado, então a gente teve que tratar toda a região ali onde ficava a vesícula, fígado, liberar toda a musculatura, a parte visceral. Ela teve um alívio da dor em uns 60%. Eu falei assim, agora eu preciso que você faça fisioterapia. Indiquei para um fisioterapeuta amigo meu, eu falei assim, tratei isso, eu preciso que você trabalhe certinho. Hoje ela me mandou mensagem, Leandro, tô bem, tô tranquila, foi show de bola, obrigado por você ter me indicado. Então a gente consegue, entendeu? Com profissionais, isso tá caindo, né? Graças a Deus, graças a profissionais como você, como muita gente que tem por aí, isso está caindo por terra, tá? Mas existe também uma falta de informação do paciente. O paciente acha que ele não pode, se ele for em um, ele não pode ir no outro. Não, ele pode. Sim. Ele tem que ter a ideia de ver o todo, tá? Mas geralmente isso está caindo. Isso está caindo muito. Então eu tenho muito contato com fisioterapeuta, com nutricionista, médicos, e aí a gente vai desenvolvendo esse trabalho. E pensar qual que é o objetivo. O objetivo é deixar o cliente, o aluno, o paciente bem, né? Então, e cada um podendo contribuir de uma forma, porque senão fica, eu puxo de um lado, você puxa do outro, e o paciente ou o aluno meu fica ali, né? Então, eu falar, Leandro, e aí, o que você está fazendo? Ou então, no Pilates, olha, Dani, eu trabalhei hoje isso, isso e isso. Então, porque senão fica todo mundo sem saber o que fazer e puxando para todos os lados. Acaba arrebentando o paciente, né? Um puxa daqui, outro puxa dali e arrebenta o paciente, né? Na verdade, a gente tem que puxar a corda para o mesmo lado, né? Porque senão a gente estoura tudo. Isso é verdade. Leandro, e falando dos atletas, né? Quais são os sintomas mais comuns que a pessoa pode sentir que começa a sentir e falar, opa, vou parar, vou procurar ajuda aqui, porque senão a coisa vai ficar feia. Vivi, a primeira coisa que chama atenção sempre é a dor, tá? A dor é o que mais chama atenção de qualquer pessoa. Então ela sentiu dor, ela começa a ficar incomodada. Aí geralmente o que ela faz? Toma remédio para dor. E aí a dor não passa. Por quê? Porque tem alguma coisa errada, tá? Então a dor é a primeira. Em corredores e atletas é a dor, depois não estou conseguindo desenvolver a corrida, não estou conseguindo render na corrida, não estou conseguindo desenvolver as coisas como eu fazia antes. Principalmente em corredores, fala que o joelho está falseando, está bloqueando, a pisada está mais curta. Então esses são os sintomas que corredores geralmente falam, tá? Dor, falseio e que o rendimento caiu muito. Eu não consigo, eu não estou rendendo, não estou rendendo. Parece que eu dou uma passada curta, uma passada longa, uma passada curta, uma passada longa. Esses são os sintomas que geralmente o pessoal já fica assim, opa, o que tem de errado? Tem alguma coisa que não está funcionando. Como eles têm a mania de
a informação de que dor é um problema, então eles querem acabar com a dor e geralmente eles mascaram isso. Tem muitos que já passaram comigo que já falaram assim: ah, Leandro, eu fui correr, tomei remédio para dor e fui correr. Então é um erro muito clássico, porque o que acontece? Ele só está piorando a lesão, tá? Então, melhor é descobrir o porquê que você está tendo essa dor, tratar para não se machucar mais. Porque quanto mais você empurrar isso para frente, pode-se ter uma lesão de ligamento, em caso de corredores de joelho, menisco, rompimentos, contraturas, que aí, em vez de ele parar uma semana, ele vai parar um mês, 2 meses, que aí a gente precisa fazer todo aquele trabalho de parar, desmontar, remontar e fazer com que ele volte a funcionar corretamente. Tá? Mas a dor sempre é o primeiro cliquezinho que ele tem. Opa, tem alguma coisa de errado. Aí geralmente um amigo fala: ah, tomei tal coisa, eu tomei tal coisa, eu tomei tal coisa, e acaba empurrando com a barriga. Até a hora que o negócio fica muito feio e aí eles vêm atrás da gente. Aí quando você fala, ó, tem que parar um mês, 2 meses, eles querem morrer com a gente. Mas é o Sim. mal necessário. Se ele tivesse feito isso aqui um pouquinho antes, lá no comecinho. Mas o legal é que dentro da clínica, você é minha cliente, você sabe. Eu explico isso e a partir do momento que eles entendem isso, eles não deixam isso prorrogar. Tá? A gente tem clientes em comum que sentiu, eles falam assim: Leandro, senti. Parei, tô indo aí, resolve pra mim. E assim, e tem esses, né, que são, senti, tô indo, mas tem esses, igual eu tenho o caso, falo, gente, você precisa ir. Ah, eu não vou, não. Eu não vou porque eu acho que não tem nada, eu só não tô dormindo bem, eu não tô comendo direito, e o meu rendimento está piorando por conta disso, e eu tomei remédio, e esquece que o remédio, ele mascara, né, a dor. Então, ou seja, se você não está sentindo dor e você começa a forçar mais, a lesão vai vir e vai vir até pior, né? Do Sim, que se você entender, opa, tá começando aqui a doer. Então, muita gente é bem teimosa nisso, viu, Leandro? isso é. Pessoas teimosas é o que mais tem. O pessoal fala, a gente fala, e eles não querem escutar a gente, né? Não que a gente seja dono da verdade, né? A gente só dá uma visão do que aquilo que a gente está vendo, né? Tem muitas que chegam até com exames e o exame não tem nada. Aí você fala assim: ó, é uma questão mecânica. Então, muitas vezes eu gasto mais tempo explicando a mecânica, até mesmo tratando esse paciente. Mas ainda existe muita resistência. O pessoal ainda resiste em vir tratar, muitos por causa de medo, acha que vai doer, porque tem as manobras, né? O pessoal fica vendo muito na internet manobra e acha que é uma pancada e tal, e não é. Tem toda uma ciência e um trabalho para isso ser feito da forma menos dolorosa possível. Mas você falou isso do medo da manobra. Realmente, às vezes tem aluno que eu falo, ai, mas ele vai chegar lá e vai dar aquelas estraladas no meu pescoço e dói. Eu falo assim, gente, às vezes eu tô lá e falo, Leandro, dá pra você dar só uma puxadinha no meu pé? Dá pra você só... Não é verdade? Porque eu adoro, eu acho que relaxa, né? Ainda mais nessa quarentena, a gente, igual você falou, muito tenso, todo muito preocupado, tem uns que vão por problemas, né, intestinais, e gástricos em si, mas aí tem gente que tensiona tudo aqui, né, que é Luciano. o meu caso. Eu deito, parece que eu só estou encostando o pescoço no travesseiro, eu não solto, né? Então, assim, é onde eu tenho mais sentido também. E falando na pandemia aí, Leandro, isso aí não está escrito aqui, tá? Pergunta Mas é. o que que você pode nos falar aí, ou nos orientar, de forma para que realmente a gente tente amenizar um pouco mais essas tensões, esses desequilíbrios, né? Todos esses Tá. desconfortos. Vivi, uma coisa legal da gente entender da pandemia, como eu falei, a gente tem uma visão da parte biológica, tá? De como o corpo responde ao ambiente. Então, vou dar só uma palavrinha curta sobre isso. Depois, se alguém interessar, só me mandar mensagem, tá? Que aí eu respondo certinho. Então, o que acontece? O corpo responde ao ambiente de diversas formas.
tá? Então, por exemplo, o pulmão, ele tem uma relação íntima com o medo e medo de morrer. Então, diante dessa pandemia, dessa maluquice toda que está por aí, a informação que a gente vê na imprensa é que está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo. Aí todo mundo, principalmente aqui no interior, fala assim, pô, que hora que vai chegar aqui e o que vai acontecer? A pessoa começa a entrar em pânico. E aí o que acontece? O pulmão pode ficar mais vulnerável a ter patologias pulmonares. Não só o Covid, como pneumonia, resfriados, a gente está falando do pulmão como um todo, tá? Sim. O ideal, por exemplo, primeiro, não se alarmar tanto, porque existe uma resposta biológica do corpo, ou seja, tem um porquê disso acontecer, tá? O ideal para a gente manter isso funcionando se possível for, tá? A gente conseguir sair um pouco de casa, dar uma relaxada, tentar fazer algumas coisas para o corpo melhorar. Essa tensão na região tem coisas bacanas para serem feitas, tá? Uma delas é a gente tentar liberar a parte do occipital, que é essa parte aqui, que a gente tem uma coluna, tá? Essa aqui é o occipital, tá? Você tem a coluna. Então, o que acontece? Essa região, ela é muito sensível, até mesmo porque ela tem um músculo aqui, que é o único músculo do corpo que se liga diretamente à medula. Ou seja, se você gera muita tensão na base da cabeça, você pode desenvolver dores de cabeça e achar que tem alguma coisa e, na verdade, é só tensão dessa região, tá? Uma coisa bacana de se fazer é a seguinte, você encostar o queixo... Faz. Então, vamos lá. Isso aqui é um teste, tá? Você encosta o queixo no peito e tenta rodar a cabeça para ver até onde que vai. Para um lado e para o outro. Roda para um lado e para o outro. Sentiu que tem um lado bloqueado? Ó, o seu vai muito pouco para a esquerda. Tá travadinho, tá? Volta a cabeça normal. Volta lá, volta lá. Então você vai botar as duas mãos atrás da cabeça, tá? Você vai fazer uma força com a sua cabeça contra a sua mão, tá? E você vai só mexer com o olho. Você vai olhar para o lado direito durante 30 segundos. 30 segundos, conta lá. Depois que passar os 30 segundos, você olha para o lado esquerdo e mantém mais 30 segundos. Parece que eu nem olho direito. Você vai ver a diferença depois. Deu. Deu? Solta o braço. Nossa, ficou até mole, parece. Mas agora parece você faz agora você faz o teste novo. Põe o queixo no peito e roda a cabeça para um lado e para o outro. Nossa, olha aqui. Aí, ó. Nossa, tem até um track aqui, ó. O que acontece? A rotação da cabeça, ela é feita pelas duas vértebras, as duas primeiras vértebras, a atlas com a axis. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente relaxa essa musculatura. Lembrando que o corpo trabalha como um todo. Ou seja, se você relaxou o occipital, provavelmente você conseguiu relaxar o seu osso sacral, tá? Você tem aqui a bacia, tá? Você tem a bacia e você tem o osso do sacro. O osso do sacro, ele trabalha diretamente com o osso da cabeça. Então, quando a gente relaxa lá em cima, automaticamente a gente também vai relaxar a parte de baixo. Só que embaixo, essa articulação é a articulação sacroiliaca. Quando a gente anda, quando a gente caminha, quando a gente corre, essa articulação ela se movimenta, tá? Então, pum, 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 pum. O que acontece? Quando o paciente chega na clínica para mim, essa bacia está travada, tá? Por quê? Porque ela é um sistema tampão, tá? O engenheiro que fez,
Ele fez um sistema, se acontecesse alguma coisa errada no corpo, trava. Quem é que trava? A bacia. Então, todos os corredores que vão chegar na clínica vão chegar com a bacia travada. Se ele travar a bacia, o joelho tem que se adaptar, o tornozelo tem que se adaptar e vira uma cadeia de lesão. A questão é, por que essa bacia travou? Existe um fator de crânio, existe um fator visceral, estômago, intestino, vesícula, fígado que está trabalhando errado? Em mulheres tem muita relação com o intestino e ovário. Então tem mulheres que têm cólicas menstruais recorrentes, por quê? Porque essa bacia está travada e o músculo que trava ela está colado com o ovário. Então ele pressiona o ovário e ela tem dores alucinantes. A gente precisa soltar isso para depois desenvolver todo o trabalho. Ou seja, você viu que a gente fez um trabalho na cabeça, mas que provavelmente repercutiu na parte de baixo da coluna, tá? Que ajuda muito a coluna a trabalhar. Leandro, tem gente pedindo para repetir o exercício aqui, ó. Então vamos lá. Então vamos lá. Isso pode fazer várias vezes? Como que é? Se você fizer isso uma vez por dia, uma vez a cada 3 dias, porque o que acontece? Você com esse exercício, você vai soltar também o nervo vago. Nervo vago é o nervo que sai de trás da orelha aqui, tá? É responsável pelo sistema parasimpático de quase todos os órgãos do corpo. Então tem pessoas, por exemplo, que não conseguem, tem má digestão, tem alguma coisa que está trabalhando errada. Por quê? Porque o nervo vago está sendo comprimido pelo músculo, tá? Mas vamos lá que a gente vai fazer o exercício de novo, moçada. Então vamos lá, Priscila. Então, vamos lá. É para você, hein, Priscila? Então vamos lá. Ah, a Priscila tá aí. Saudade da Priscila. A Priscila tá pedindo. Então vamos lá. Então, primeiro testa. O teste é queixo no peito e roda a cabeça. Vê até onde você vai. Para um lado para o outro. Testou, viu. Depois, as duas mãos atrás da cabeça, como se você tivesse um travesseiro. Empurra a sua cabeça para trás e só os olhos vão se movimentar. Então você olha para a direita durante 30 segundos. E aí depois você olha para a esquerda durante 30 segundos. E aí depois você refaz o teste. Põe o queixo no peito. Tô com medo de dar 360 graus aqui, Leandro, ó. Olha lá, ó. E pro outro lado, ó. Tava com medo de dar 360 graus. Nada. Tem mais. É um exercício simples de ser feito, tá? Não tem contraindicação nenhuma. Que pode ser feito. A pessoa que trabalha no escritório, fica muito tempo sentado, tá? Mexer no computador, antes da corrida, é um exercício bacana de ser feito também. Vou pro meu treino, vou soltar para mim poder conseguir oxigenar a base do cérebro, oxigenar toda a cervical, para deixar tudo fluindo e você conseguir desenvolver bem a sua corrida, o seu esporte, a sua caminhada. Quem tem hérnia de disco na cervical, alguma coisa também pode? Geralmente a hérnia não está na região de C1, C2. Tá? A hérnia está em C7, embaixo, porque geralmente tem um bloqueio da torácica. Então a hérnia não é tão preocupante, tá? A hérnia é consequência de uma falha mecânica. Todo mundo se preocupa com a hérnia. Então a hérnia em si ela é só uma consequência. Mas todo mundo fica com medo da hérnia, ou seja, da doença, não o que levou ela. Então, provavelmente é uma falha mecânica da região torácica. Como na coluna lombar, a falha está aqui. Geralmente a falha é na sacra ilíaca e você vai desenvolver hérnia aqui, tá? A pessoa fala assim, eu tenho hérnia na lombar. Não tem problema. Por quê? Avaliando, a gente consegue tratar
essa disfunção. Tratando essa disfunção, existem pesquisas e artigos que falam que a hérnia pode regredir sozinha, sem esforço nenhum. E tem mais alguma coisa que a gente possa fazer aí? Alguma manobra? Gostei. Tem uma manobra que é feita para essa região, que eu passo muito para meus pacientes quando a gente solta a região da sacroiliaca, tá? Então, o que acontece? A sacroiliaca, ela faz movimentos de anterioridade, posterioridade, rotação interna, rotação externa, inflare e outflare, tá? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque é para fazer sentado. Ah, tá. Pode ser sentado mesmo, né? Igual eu tô aqui. Eu vou ficar mais para trás um pouquinho, ó. Que daí dá para o pessoal pegar aí. Dá para o pessoal ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Aí, eu tô aqui. Então tá. Então faz o seguinte para mim, Vivi. Eu não sei se eu já passei esse exercício para você, mas você vai fazer o seguinte: sentado como a Vivi tá, um exercício bacana e é bom fazer nas duas pernas, tá? Ou seja, nos dois membros. Você vai pegar o joelho direito, Vivi. Pega o joelho direito e traz até o seu ombro. Traz ele até o ombro. Isso. Você vai contar até 30, vai segurar ele, tá? A ideia não é alongar o músculo, a ideia é mexer a articulação, tá? Então conta até 30. (28, 29, 30. Tá, solta a perna, solta ela. Você vai pegar ela de novo, pega ela de novo, a mesma perna. Pega ela de novo, traz em direção ao outro ombro. Traz em direção... Isso aí. Isso aí. Vai segurar durante 30 segundos também, mesma coisa. (29, 30). Agora você vai cruzar a perna. Vai colocar o seu pé em cima do joelho. Isso, não, põe só o pé. Isso. E agora você vai empurrar o seu joelho para baixo. Empurra o seu joelho para baixo. Isso aí. Isso aí. E vai contar até 30 também. Então a gente vai fazer isso nos dois membros inferiores, tanto na direita quanto na esquerda. Lembrando que esses movimentos, eles vão movimentar toda a articulação sacroiliaca nos 3 movimentos dele, tá? Então faz isso nas duas pernas, pelo menos uma vez por dia. 27, 28, 29, 30. Só respondendo aqui pro Leandro Trim, ele falou assim, meu joelho fica longe do ombro, tá? A ideia não é encostar o joelho no ombro. A ideia é só movimentar, Leandro, essa articulação aqui. Então não precisa ser um movimento muito amplo. Não precisa ser isso não. Aonde você conseguir ir, você vai que vai dar certo. É só para a gente manter esse movimento da articulação, até mesmo porque ele tem um movimento muito curto. Essa articulação só tem um movimento de 3 a 5 milímetros. Então você não precisa puxar. A ideia não é nem alongar a musculatura e nem forçar a articulação. É só para dar movimento para a articulação, tá, Leandro? Pode ser na outra agora? Pode fazer. Isso aí. Direção ao ombro. Olha lá, coluna alinhadinha, bacana. A coluna da Vivi tá bem legal. Tem que sentar com a coluna bem... Tá bem legal esse movimento, Vivi. É que eu tô precisando muito, então eu tô fazendo o meu melhor.
Aí leva lá, isso, leva lá no outro ombro, conta até 30. Oito, 29, 30. 30. Soltei. Cruzou, empurra o joelho para baixo. Isso. Lombar alinhada, tudo alinhadinho. Ou seja, com esses dois exercícios, a gente vai trabalhar as duas extremidades da coluna. Então, provavelmente, o pessoal vai ter um ganho grande aí, tá? O ideal é fazer isso depois que se trata. É a quarentena. Então, aí o que acontece? Geralmente esse exercício eu passo muito pro pessoal depois que eu trato, para eles manterem movimentando por mais tempo, tá? Então, acordou de manhãzinha, antes de sair de casa, faz o alongamento para poder ter um belo dia de trabalho. Nossa, muito gostoso. É uma coisa bem fácil de ser feita, tá? Bem simples. Eu passo isso para todos os meus pacientes, praticamente, tá? Para eles conseguirem manter uma atividade aí para o corpo não travar. E aí, de tempos em tempos, a gente vai liberando o resto do que precisa ser feito. Então, o ideal é, lembrando, tratar, fazer manutenção, que é muito importante. Eu faço muito a comparação de que é o seguinte, a gente é igual um carro. De tempos em tempos você tem que alinhar e balancear, não adianta. Você tem que levar para o alinhamento e balanceamento. Eu não sei se eu sou mais mecânico ou se eu sou mais osteopata, mas que a gente destrava o sistema, a gente destrava. Mas é bem assim. Leandro, a gente ainda tem 8 minutos praticamente. 8 minutos? Tá. Será que alguém... Tá. Será que alguém tem alguma dúvida? Se alguém quer perguntar alguma coisa, põe aí que a gente já responde. Fica à vontade. É isso aí. A minha dúvida, enquanto o pessoal vai se animando aí, tem alguma coisa para dar mobilidade para a região torácica, já que a gente fica tanto tempo ou deitado ou muito tempo sentado? Tem um exercício que a gente trabalha a mobilidade torácica no Pilates, né? Que é ficando de pé. A gente fica de pé e aí o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, olhando para a coluna, a gente não pode descer tudo de uma vez. Então a gente tem que vir a cabeça primeiro, a cervical e ir enrolando até o final. Vai. Isso. Isso aí, Vivi. E voltar. Volta. Vértebra por vértebra, tá? Tem muita gente que coloca a mão no chão porque faz esse movimento aqui, Vivi, ó. Tem a coluna lombar aqui e eles fazem isso aqui, ó. E aí o que acontece? Você tem um ponto só da coluna trabalhando, tá? E aí o que acontece é que fica essa região sendo sobrecarregada, tá? A Priscila, minha amiga Priscila, passa algum exercício para epicondilite lateral do braço. Então, Priscila, a questão da epicondilite é o seguinte, se você está desenvolvendo epicondilite, a gente tem que ver primeiro o seu posto de trabalho, tá? Se está tudo certinho lá no computador, mas ele tem muita relação com a cervical. Então, a cervical e a torácica devem estar trabalhando de forma errada e seu cotovelo, seu epicôndilo, deve estar sendo sobrecarregado. Então, o grande problema não é isso aqui. O grande problema é a cervical com o tórax. Então, a gente precisa trabalhar isso aqui. Então, a gente precisava fazer o quê? Exercícios. Primeiro, tirar esses bloqueios para você e passar exercícios para você fazer durante o dia no seu serviço, tá? Esse por exemplo, que a gente passou com a Vivi. O Leandro 30 falando que acorda com muitas dores no pescoço, bem no início da nuca. Parece que até uma dor de corcunda. Leandro, provavelmente é o modo como você dorme, posicionamento do seu travesseiro. Então, em vez de você estar descansando à noite, provavelmente você está trabalhando a noite inteira com o pescoço, tá? Sua cervical está sendo sobrecarregada.
E aí lembra que eu falei que na nuca tem um músculo que está ligado diretamente à medula. É o único músculo que está ligado lá. Então, provavelmente, ou o seu travesseiro é muito baixo, ou o seu travesseiro é muito alto, ou você está usando o travesseiro de forma errada. Geralmente, o pessoal põe o travesseiro na orelha. Não, o travesseiro foi feito para a cervical. A sua cervical tem que descansar. A cabeça pende só um pouquinho, porque quem trabalha o dia inteiro é a cervical, não é a cabeça. A cabeça só é um peso. Então, provavelmente, você está dormindo de uma forma errada, mas você já deve ter algum bloqueio, principalmente dessa vértebra aqui, ó, da C1 com a C2. Você deve estar com algum bloqueio aqui que ele precisa ser tratado e retirado. Tá? Que aí você precisaria marcar uma avaliação, um tratamento para a gente ver o que está acontecendo. Se o problema é realmente lá em cima ou se tem alguma coisa que fez a mecânica ser alterada lá em cima. Mas aqui, de acordo com ele, poderia usar essa Esse técnica. exercício? Sim, pode, né? sem problema nenhum. A Miriam aqui também tem algum exercício para tensão no pescoço. Então, esse também seria, né? Esse é um exercício top que pega muita coisa, pega praticamente a coluna inteira, tá? A coluna inteira vai ser trabalhada com esse movimento que a gente fez de cervical, tá? Então ele relaxa muito. E esse que a gente estava fazendo de mobilidade de torácica, né? Esse aqui. Ele quantas vezes, Leandro, é interessante a pessoa fazer? Se a pessoa trabalha sentada, pelo menos uma vez a cada 2 horas é bom ela levantar e fazer, tá? É bom fazer, até mesmo só para dar um exemplo. Banco, você vai em banco, você tem 5 gerentes, você tem uma máquina impressora. Por quê? Para obrigar o cara a levantar do computador, tá? Então a gente fica trabalhando, quem fica muito tempo no computador, é bom a cada 50 minutos, 2 horas, levantar, 1h30 levantar, e fazer tanto o exercício do pescoço, o exercício da bacia, como esse vai ajudar muito durante o dia inteiro, tá? Mas o bom, primeiro é passar para um osteopata para a gente avaliar, ver o que está acontecendo, fazer tudo certinho da forma correta. E foi muito... Ó, Leandro, parece que tirou... Na hora que eu fiz, deu até uma... Eu fiquei meio tonta. Mas agora parece que tá assim, pô... Eu tô até querendo deitar hoje para ver se a noite vai ser melhor. Não, já aproveita, já deita e dorme. Já tá relaxada. Delícia demais, Leandro. Olha, antes que o Instagram corte nosso bate-papo aqui, eu tenho que te agradecer imensamente por você ter liberado um tempinho seu aí pra gente, para passar um pouquinho, né? Porque você estuda tanto e que é um pouquinho mesmo, mas muito importante para todo mundo, viu? Tanto para quem é atleta, para quem não é. Foi um bate-papo bem interessante. Que o Papai do Céu aí te abençoe, viu? Com muito, que já isso tudo passe. E só para deixar para o pessoal aqui, você está atendendo, né? A osteopatia está Tô atendendo. Queria agradecer a oportunidade sua, do Solon, que me fez o convite. Agradecer o Ibope que deu aí, vi professores, fiquei honrado, cara, meus professores vendo a live, colegas de fora da cidade, do Rio de Janeiro, tem uma amiga minha que mora na Austrália também assistiu, então assim, obrigado pelo carinho do pessoal aí, dando parabéns, show de bola, o dia que quiser a gente fala, estende isso um pouquinho mais pro pessoal, lembrando, tô lá na Boa Vista, eu e minha esposa, a gente tá lá todos os dias. Com esse período da quarentena, eu tô atendendo na parte da tarde, então eu tô a partir da 1 da tarde lá na Tredice, né? Tamo lá, firme e forte. E o dia que precisar, a gente tá aí. Quando voltar à academia, eu tô 6 horas da manhã na academia malhando. Passa lá que a gente conversa também, toma café e faz mais alguma coisa. Pode deixar aí, eu vou já eu tô aí na clínica também. Você sabe que o quanto que é importante para mim. Sim. Esse trabalho que a gente tem feito. Então, ó, gratidão, obrigado mesmo, de coração. Eu vou desligar aqui para poder salvar a live, tá bom? Tá joia. Ó, eu vou fazer uma foto antes. Beijo. Então vai lá, beijo, abraço. Valeu, Leandro. Falou.
Agora eu acho que me desliga. Agora eu acho que